Alô, pessoal. Eu queria explicar aqui uma noção que todo comunista aprende desde pequenininho e que o pessoal da direita não aprende nem aos 90 anos de idade. As noções são um pouco simplórias, um pouco esquemáticas demais, mas elas são verdadeiras e funcionam. Precisaria complementá-las e aperfeiçoá-las, mas se você não pode fazer isso, pelo menos a noção elementar delas o comunista aprende desde pequenininho. É a noção de infraestrutura e superestrutura. A sociedade é dividida então nessas duas partes. O que é a infraestrutura? É basicamente a organização econômica e o esquema do poder armado. Então, quem tem o dinheiro e quem tem as armas. Em cima disso existe a superestrutura, que é a circulação das ideias, é a mídia, é a estrutura jurídica e a estrutura legislativa, política eleitoral. Todo comunista sabe que a parte decisiva é a infraestrutura. O resto é apenas, vamos dizer, a casca ou a perfumaria. Ora, o pessoal da direita só lida para a perfumaria e não faz nada na infraestrutura. Você está entendendo? Então, por exemplo, isto que eu falei a respeito, vamos dizer, da classe universitária, eu estou me referindo à formação da classe política, à origem da classe política, a origem e fundamento da classe política. E não estou falando da atividade parlamentar em si. Toda hora aparece gente pedindo o meu auxílio para um projeto de lei. A minha resposta é assim, eu sempre ajudo, mas no fundo eles vão tomar no cu. Você está entendendo? Porque isso aí, se você já está lutando por um projeto político, você já está na superestrutura da superestrutura da superestrutura. Você está lá em cima, você está voando no ar. Você não está na terra. Não é aí que tem que lutar, gente. Quando é que vou entender, por exemplo, que você dominar um sindicato de trabalhadores é 1 bilhão de vezes mais importante do que você eleger um senador? Quando que vou entender isso aí? Que você dominar uma escola, da onde vão sair mais tarde os políticos, é muito mais importante do que você votar nesse ou naquele político. Gente, quando lançaram a candidatura do Bolsonaro, é claro que eu apoiei, não podia deixar de apoiar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eleger um presidente não tem importância nenhuma. Vocês estão vendo aí, o presidente não manda coisa nenhuma, porque você tem toda uma infraestrutura montada. E o pessoal comunista domina a infraestrutura, porra! Então, lá em cima você pode botar 1 bilhão de conservadores lá no Senado, não vai mudar nada, porra! Quando é que vão entender isso? Então, aquilo onde os conservadores direitistas acham que está a sua vida, é onde os comunistas acham que ali não tem nada, que ali é apenas, como é que se diz, é o peido da sociedade. Tá entendendo? Então, isso aí é uma coisa fundamental. E o que eu falei a respeito das pesquisas sobre a universidade é porque a universidade é a geradora da classe política, meu Deus do céu. Da classe política e também da classe militar, e também da classe dos juízes, advogados, etc. Tudo sai dali. Então, ali é a infraestrutura da qual essas profissões são a superestrutura. Meu Deus do céu, é muito difícil entender isso, é muito difícil. Se você é burro, não tem outro jeito. Agora, veja, eu nunca quis liderar um movimento de direita. Eu simplesmente achei, nos anos 80, eu achei o seguinte, um país normal, você tem esquerda e direita. Mas no Brasil só tinha esquerda. Então tem que existir uma direita também. Não é que ela precisa estar no poder o tempo todo. Eu não estou afim aqui de dar o poder para a direita. Eu quero apenas que ela exista, que ela possa competir com o outro lado. Mas do jeito que o pessoal está fazendo, eles não estão entendendo como funciona. Eles estão competindo apenas no aspecto superficial, não profundo. Então eles têm cargos, mas não têm poder. Você está lá, você tem que criar um presidente da República. O que o presidente da República manda? Nada, nada. Qualquer chefe do narcotráfico na Vila Inhokunhé manda mais do que ele. O narcotráfico tem um poder imenso. Porque ele domina aqui, não só o dinheiro, mas ele domina as pessoas, meu Deus do céu. Você quer saber o que é o poder? O poder pode ser definido da seguinte maneira. Quantas pessoas te obedecem? Eu, quanto poder eu tenho? Nem zero. Ninguém me obedece. O pessoal ouve, aprende um pouquinho e até respeita e bate nas provas. Quanto obedece? Ninguém. Se obedecesse, essa pesquisa que eu estou falando já estava pronta 10 anos atrás.
Mas eu aqui não dou ordens, eu no máximo posso dar... Eu, como um intelectual, eu só posso dar sugestões. Porque para você ter o poder, você tem que ter um esquema de poder. E o esquema de poder é o seguinte: você pode premiar quem obedece e castigar quem desobedece. Como é que eu vou castigar? Não tenho medo de castigar ninguém. Posso, no máximo, xingar, mandar tomar no cu, que é exatamente o que eu estou fazendo. Só que é o seguinte, ouvir isso aí, vai tomar no cu, não dói. Então, vocês têm que criar um esquema de poder. E eleger pessoas não é criar um esquema de poder. Eleger pessoas é colocá-las dentro de um esquema de poder que já está dominado pelo outro lado. É só isso que vocês fazem. Então, agora, por exemplo, as eleições municipais. Precisamos participar das eleições municipais. Isso não tem importância nenhuma. Importa o seguinte: quem é o presidente do sindicato, quem é o presidente do clube, quem é o presidente da sociedade de amigos do bairro, quem é o presidente do sindicato, está entendendo? Quem é o pregador da igreja. É isto que interessa, porra. Cargos eletivos, se são eletivos, é porque eles fazem parte do esquema formal, que é o enfeite da sociedade. É o adorno democrático da sociedade. E todo mundo só está atuando aí. Mas eu já expliquei isso 20 ou 30 anos atrás. Não adianta, porque o fascínio do aparato jurídico eleitoral é muito, porque ele coincide não apenas com as ambições políticas, mas com a ascensão na vida social. Então o pessoal não sabe, você quer lutar contra, quer derrotar o comunismo ou você quer subir na vida? Eu falo, bom, você tem que escolher. Às vezes, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas você não pode exigir. Você vê, eu estou nessa luta aqui, vai fazer mais de 40 anos. Eu comecei a me dar um pouquinho melhor porque eu mudei para cá. Antes, veja, eu morava num prédio que chamava o Favelão, gente. Eu estava reclamando, estava muito triste? Não. Eu estava complexado porque eu não tinha dinheiro? Não. Eu sempre fui um cara orgulhoso, eu não dependo do dinheiro, eu sou pobre orgulhoso, porra. Uma vez eu lembro que eu fui no lançamento de um livro, o livro do Roberto Campos. E as pessoas me pararam na porta, falaram, cadê o seu convite? E eu olhei para ele de cima e falei, eu sou o Olavo de Carvalho, você sai daí. E entrei. E eu sei quem sou. Não adianta você me criticar por defeitos que eu não tenho, nem me elogiar por qualidades que eu também não tenho. Eu, nesta terra aqui, eu sou o único juiz de mim mesmo. No outro mundo eu tenho um juiz que é Deus, que é um juiz mais bondoso do que eu. Ele me perdoa mais coisas do que eu perdoo. Então, eu não aceito o julgamento de ninguém, não adianta você me dar a sua opinião sobre mim. Eu não estou interessado na sua opinião, eu estou aqui para ensinar você, não para aprender com você. Esse professor que chega, não, aqui eu aprendo muito com vocês, é um charlatão, é um vigarista, porra. Nenhum professor aprende merda nenhuma com seus alunos, porra. No máximo ele aprende assim, como eles são burros e como vencer a burrice deles. Esse é o máximo que o aluno pode ensinar. Então, eu não estou aqui para ouvir sua opinião, e estou cagando para a opinião de quem quer que seja. A opinião que eu quero ouvir, eu pego um livro, leio. Vamos ver, sei lá, o que disse aqui o Max Weber, o que disse o Aristóteles, o que disse o Leibniz, aí sim, o que disse Platão. Essa opinião eu quero ouvir, porque são... Eu queria dizer, Aristóteles, todo estudo começa com o recenseamento das opiniões dos sábios. Não é das opiniões do Zé Mané, porque os Zé Mané são em número excessivo. Não dá para você coletar a opinião deles. Então, gente, eu vou repetir. O que precisa fazer é imediatamente uma pesquisa sobre as teses universitárias aceitas para exame e aprovadas. E não é para saber quantas são de esquerda, quantas são de direita. Eu não estou falando disso. Porque se o sujeito escreve lá uma tese explicando a economia de mercado, teoricamente ele é da direita, só que isso não faz mal nenhum para os comunistas. Os comunistas aceitam isso. O comunista aceita a economia de mercado desde o tempo do Lenin, porra. O senhor fala da NEP, Nova Economia Política do Lenin? Era economia de mercado, porra. Quando formaram o Partido Comunista nos Estados Unidos, qual é a instrução que Stalin deu para eles? Esqueçam o proletariado. Tratem de ganhar só pessoas que têm dinheiro e fama. Você está entendendo? Então, não é esse direito que é comunista e anticomunista.
Eu quero que você ache se existia alguma tese anticomunista. Por exemplo, quantas teses existem sobre o Holodomor, a destruição dos ucranianos pela fome, na Universidade Brasileira? Nenhuma. Se algum bisneto de ucraniano que lá no meio, sabe, do Rio Grande do Sul fez uma tesezinha que ninguém prestou atenção. Isso é o máximo. Quantas teses você tem sobre o aparato de propaganda comunista no Brasil e no mundo? Nada. Você vê, esse rapaz que fez o livro 1964, Elo Perdido, ele morre na Polônia, não, na Tchecoslováquia. E é por isso que ele conseguiu fazer, porque se estivesse no Brasil não conseguia. Pergunta para mim, alguma universidade deu dinheiro para ele fazer isso? Não, ninguém deu, ele fez sozinho. Pergunta para mim, todos os estudos que eu fiz sobre comunismo, alguma universidade me deu dinheiro para fazer? Não, eu fiz sozinho. Nunca pedi dinheiro para ninguém. Sabe como é que eu publiquei o meu livro, Nova Era Revolução Cultural? Eu pedi para minha amiga Estela, inventa aí uma editora e você publica o meu livro. Eu fui pedir para alguma editora, por favor, seu fulano, publica o meu livro. Nunca! Eu publiquei o livro, sabe o que aconteceu? A primeira edição esgotou no dia do lançamento. Graças à inteligência da Estela. Depois lancei o Imbecil Coletivo, como é que eu fiz? Eu fundei uma editora e lancei. Fundei a editora da Faculdade da Cidade. O cara me contratou para fazer editor. Eu falei, tá bom, qual é o primeiro livro que eu lancei? O meu próprio livro. Fez um sucesso danado, tinha uma edição por semana. Se eu fosse pedir para um editor, o cara ia me desprezar, né? Você está entendendo? O Brasil é assim, porra. Se as pessoas veem que você tem futuro, elas já querem tomar o seu dinheiro. Eu contei a história do meu irmão, né? O meu irmão criou um cálculo que era considerado impossível, que é o cálculo de otimização de capital de giro. Nenhum computador aguenta fazer isso. E o meu irmão inventou a formulinha que dava para calcular. Levou para um grande matemático brasileiro, cujo nome eu não vou dizer, porque acho que ainda está vivo, né? E o cara riu da cara dele. Daí o meu irmão, humildemente, falou, não, professor, fica aí, examina, dá uma lidinha, amanhã eu volto. Voltou lá no dia seguinte, sabe o que o grande matemático falou? Eu aprovo, mas só se você me der participação. Não deu tempo dele ganhar muito dinheiro, porque meu irmão morreu. O matemático está vivo ainda. O Brasil é assim, porra. Ou o cartão de expresso faz de importante em cima de você, ou quer ganhar dinheiro nas suas costas. Não tem a terceira alternativa. Terceira alternativa, assim, do sujeito ver, pô, esse cara aqui, ele tem talento, esse cara vai dar futuro, vou ajudar, ele vai subir na vida. Ninguém faz isso. Só quem faz isso é este que vos fala. Lancei um monte de gente na praça, o cara faz sucesso. Faz sucesso, dali 3 anos, tá falando mal de mim. É ou não é? Vou até dizer, o Heitor de Paula. Lancei o Heitor de Paula no Mídia Sem Massa, fez sucesso, falei bem dele, fiz prefácio pro livro dele, etc, etc. Daqui a pouco ele vê uma foto minha do lado do Gilmar Mendes e acha que eu estou associado com o livro. Está dizendo que eu estou ligado com o Gilmar Mendes. E agora, pô, eu estava lá na universidade aqui no... Harvard. Estou lá em Harvard. Daí tem um cara tirando foto e vê o Gilmar Mendes e o cara tira uma foto minha do lado do Gilmar Mendes. Isso é toda a minha ligação com o Gilmar Mendes, toda. Daí o cara já vem fofocar. Isso é coisa que se faça? Não, mas é coisa de brasileiro, você está entendendo? Quer dizer, o brasileiro, quando ele não dá para ele olhar você de cima, ele já quer tirar algum proveito. Ele tira o proveito, daí não precisa mais de você, ele joga você fora. Eu tenho uma amiga, Meg Petit, ela diz, o problema do brasileiro é que eles não conhecem os 10 mandamentos. Eu digo, pura verdade, pura verdade. Quando você vê a educação religiosa dos americanos, é um negócio impressionante, impressionante, desde o século passado. Agora, no século passado não, século XIX, o que era a educação religiosa do brasileiro? Era um monte de padre comendo empregado. Que quando chegou o novo enviado do Papa, Dom Vital, viu a putaria geral, Era tal de padre casado com 3 mulheres, padre maçom, etc. Ele tentou dar um jeito na coisa, sabe o que aconteceu? Prenderam o Dom Vital, ele foi parar na cadeia, porra. Por quê? Tentou botar ordem na igreja. Enquanto isso, você vê a educação que os caras aqui nos Estados Unidos eram protestantes, era cristã. E era um negócio muito sério. E nos católicos também era sério. Viu? A educação católica aqui era tão séria, que quem foi que acabou com o Ku Klux Klan nos Estados Unidos? Foi os católicos.
Como é que eles acabaram? Na porrada, briga de rua. Quantos católicos você conhece que topam briga de rua? Com ateu, com qualquer coisa? Com o Klux Klan? Ninguém. Com o PT? Nada. É todo mundo bonzinho, né? É tudo que nem o Rubens César Fernandes, que era do movimento Viva Rindo. O negócio é só ir lá para Brasília para pegar dinheiro, e daí nós subimos o morro com a florzinha na mão. Pô, assim não dá, gente, é? Então, é o seguinte, precisa tomar consciência de que existe infraestrutura e superestrutura. A luta na infraestrutura não é pública, né? Ela é discreta, ela é anônima, é o trabalho de formiguinha. Mas é o trabalho fundamental, né? Por exemplo, todo mundo conhece os nossos senadores. Bom, você conhece o presidente do sindicato dos ferreiros, sei lá, de Vila Nhocuinha? Não, não conhece. Mas esse cara tem poder real. Por quê? Poder é o número de pessoas que te obedecem. O senador, quantas pessoas ele tem que obedecer? Não tem ninguém, ao contrário. O senador tem que ir pedir, pelo amor de Deus, para os seus eleitores. Ele tem que obedecer ao eleitor. O senador não tem poder. Quando é que vão entender isto? Ele tem apenas o poder oficial, o poder legal. Mas poder legal e nada é a mesma coisa. Poder legal é apenas um papel. Agora, o presidente do sindicato, ele diz, tal dia nós entramos em greve. Todo mundo para e faz greve. Esse tem poder. Está entendendo? Então, está na hora de começar a disputar o poder verdadeiro e não o brilho. Né? Então, lembre aquele negócio aquela regra do Ronald Reagan. Você pode, nesta vida, você pode conseguir tudo que você quer, contanto que você não faça questão de levar um mérito. Então, é assim. Bicho, eu digo para vocês, eu mudei o curso da história do Brasil. Se nos anos 80 eu dissesse, eu vou derrubar a hegemonia comunista e vou abrir espaço para outras ideias no Brasil, todo mundo ia rir da minha cara. Por isso eu não falei para ninguém. Eu fiz o plano secreto e comecei a botar em prática. Como é que eu consegui? Primeiro, através de livros. Não foi com artigo de jornal, não foi com internet, não foi falando. Livro tem uma força que vocês não imaginam. Artigo de jornal e internet passa, o livro fica. E tem que ser um livro de altíssima qualidade, não é assim, mediano. Vocês têm que caprichar e fazer coisa melhor do que o seu inimigo, porra. Por que você acha que os caras têm medo de mim? E ficam falando de mim pelas costas? Porque não tem cara para enfrentar o livro. Nem lê livro, pô. O cara às vezes reclama de uma coisinha que ele leu na internet. É isso, o máximo que faz. Se você pegar, não, tem alguém aí que demoliu o livro do Olavo de Carvalho. Ninguém demoliu, ninguém nem mexeu. Nem mexeu. Por quê? O cara chega lá, eu estou falando de 1000 autores que ele não conhece. Ele, para ele aprender do que eu estou falando, ele leva 20 anos. Tem cara que 20 anos atrás levou uma bordoada minha, agora, né, ele sabe um pouquinho do que eu estou falando. Agora já está um pouco mais encorajado para falar do Olavo de Carvalho. Né? Foi assim. Então você tem que entrar com autoridade. E a autoridade está nos livros. Né? E não é livro jornalístico, não é livro de polêmica jornalística. Não pode ser. Pode ser assim, só para você anunciar o tema. Não é isso? Mas se você pegar ali o Imbecil Coletivo é um documentário. Não é uma polêmica que eu estou fazendo contra isso aqui. Não, eu estou fazendo um panorama da vida intelectual brasileira. Então, esta camada superior da intelectualidade eu varri toda. Tirei todo mundo. Ninguém mais lembra daqueles caras. Sumiram. Mas existe uma segunda camada. Segunda camada que é constituída eminentemente de professores universitários e chefes de redação. Esses eu não posso pegar porque eles são muitos e eles não são pessoas famosas, não são pessoas conhecidas. São pessoas conhecidas só no seu meio. Se você pegar lá, qual é o seu professor de filosofia? Quantas pessoas conhecem ele no mundo? Ninguém. Ele só é conhecido naquele meio ali. Então, naquele meio, ele é o importante e eu sou zero. Agora, se você perguntar assim, qual é o autor brasileiro que teve mais elogios dos principais filósofos brasileiros? Só eu. Ninguém mais teve. Se você pegar ali o Gilberto de Mello Cujaves, o Ernildo Stein, né, até filósofos estrangeiros, Mendo Castro Henriques,
Desidério Murcho, né? O brasileiro de projeção internacional, como Alexandre Costa Leite. Só eu recebi elogio dessa gente. O professor dele não, mas acontece o seguinte, lá dentro da escola ninguém me conhece, mas conhece o professorzinho. Então esse professorzinho, para ele, é tudo. É autoridade intelectual. É este que você precisa cortar a cabeça. Não discutindo as ideias dele, mas discutindo o desempenho profissional dele, mostrando que é um incapaz e um vigarista. É isso que nós temos que fazer. Não é lutar contra ideias, é lutar contra vigarista, gente. A vigarista intelectual é a grande força do comunismo brasileiro. Há quanto tempo essa gente não produz um livro que preste? Os últimos que eu vi foi na década de 60. O Homem do Escravismo Colonial, né? Alguma coisa lá do Carlos Heitor Coni, que nem é bem esquerdista, mais ou menos esquerdista. Né? Nos anos... Agora... Jacó Gorender. O livro dele é dos anos 60, meu Deus do céu. O que saiu depois? Nada. Agora, antes de 1964, havia direita e esquerda no Brasil, sobretudo nas universidades. Você tinha, né, militância da UDN, junto, do lado, disputando ali com os comunistas. Você tinha essa disputa no meio intelectual, até quando fundaram a Associação Brasileira de Escritores, futura União Brasileira de Escritores. Né? Houve uma disputa séria entre o pessoal comunista e os não comunistas, né? Liderado ali, inclusive pelo Carlos Drummond de Andrade. Né? Carlos Drummond de Andrade tinha sido de esquerda e depois brigou com os caras. Né? E nas universidades tinha a mesma coisa. Depois de 64, os comunistas decidiram tomar o poder no meio universitário. Tanto que outra militância, que outra massa eles tinham, por volta dos anos 75, exceto a massa estudantil, não tinha ninguém. A esquerda só tinha estudante, gente. Veja, qual é o primeiro livro que celebrou a existência de uma militância popular comunista? Foi o livro do Arthur José Puerner, que era um jornalista do Pasquim. O livro chama-se O Poder Jovem. Isso 10 anos depois da ditadura. O que os comunistas tinham? Só militância universitária. Já tinham conseguido tirar quase toda a direita de dentro das universidades e tinham dominado o espaço. Passa mais 10 anos, eles dominam a classe política, porra! Dominaram o jornalismo todo. Porque da onde saem os jornalistas? Da universidade, porra. Também quando eu entrei no jornalismo, havia jornalista de direita ou de esquerda. Passados 20 anos só tem de esquerda. Por quê? Porque os caras dominaram os estudantes. Estão entendendo? Então, veja, você dominar um grêmio de escola é mais importante do que eleger um presidente da República. Estão entendendo? Não liguem muito para essa política eleitoral, isso é a casca. Não esqueça essa noção, infraestrutura e superestrutura. A noção marxista disso é simplória, é esquemática demais, mas ela é verdadeira. Isso existe. Não existe só isso. E é possível uma descrição bem mais perfeita do que essa, mas, no mínimo, essa. Entenderam? Então tá bom, até a próxima.